De volta com o programa Encontro Marcado, nós estamos falando hoje com Acácio Rivelino, ambientalista, estamos batendo um papo aqui sobre meio ambiente. Nós estávamos falando como é que você realmente conseguiu plantar mais de 6 mil árvores em mais de 60 municípios. E foi, vamos dizer assim, um processo da educação ambiental. A gente tinha que envolver as pessoas, então eu tenho que buscar, primeiramente, buscar o conhecimento para depois eu passar isso para essas pessoas. A importância que se tem de se plantar uma árvore, o benefício que ela vai trazer para as pessoas, considerando que você está, vamos dizer assim, preparando essas pessoas para um comportamento diferente. A era exige que se comporte diferente. As pessoas, o cidadão, a população aumenta a cada ano que passa. O planeta já não está tendo essa capacidade de atender a tanta gente. Inclusive, essa questão populacional, ela já vem sendo discutida desde o final do século XVII para o século XVIII, né? Com o Marquês de Condorcet, com Thomas Malthus. Naquela época eles já tinham essas preocupações e, inclusive, esse trabalho foi utilizado depois. O Clube de Roma, que foi um clube formado por grandes pessoas influentes no mundo, que eles lançaram o relatório Os Limites do Crescimento. Eles foram lá, mapearam, através do Instituto Massachusetts, lá dos Estados Unidos, mapearam os grandes problemas do mundo e lançaram esse relatório. Ou seja, a ideia é que o mundo parasse de crescer economicamente por conta dessa problemática toda que tinha, né? E aí onde é que veio? Muitas discussões, inclusive isso foi um dos fatores que provocou a primeira conferência mundial em 1972, além dos desastres ecológicos que aconteciam no mundo, né? Em Minamoto, no Japão, teve um derramamento de mercúrio. Em 1956, as pessoas estavam morrendo e ninguém sabia o que era. Quando foi na década de 60, foram perceber que foi derramamento de mercúrio, que mataram milhares de pessoas e deixaram outras pessoas com o corpo deformados. Além de outros desastres, isso aí fez com que os governos se sensibilizassem para essas causas. E aí foi lançada a primeira Conferência Mundial em 72. O primeiro conceito de desenvolvimento sustentável foi lançado em 73, chamado Ecodesenvolvimento. Aí depois, em 87, foi lançado um novo, e inclusive foi lançado em 87. E em 88, a nossa Constituinte reservou um capítulo somente para tratar dessas questões ambientais. E aí, inclusive, eu acho que um dos pontos principais nesse da questão seria a reciclagem, para que você não ficasse só extraindo coisas da natureza e tenha esse processo de reaproveitamento, no caso da reciclagem, né? Plástico, ferro e tanta coisa que poderia ser reciclado. Mas você me fala um pouquinho, como foi a logística de tudo isso? Como é que você, o deslocamento, transporte, como é que faz? Como é que você fez? Das árvores. As árvores a gente conseguia colocar no caminhão, deixava elas num recipiente que não danificasse, né? Uhum. E como eu trabalho na região, eu trabalho na coordenação, então todas as cidades que eu ia, eu estava levando as mudas dentro do carro. Então, a gente buscava alternativas, caronas. Aproveitava, fulano indo para uma cidade, eu vou dar um exemplo, estava em Caetité plantando árvores e passou um carro da prefeitura, eu pedi para que ele levasse essas árvores até Rio do Antônio, que é uma cidade assim, um pouco isolada, né? E a gente foi usando de todas as maneiras para conseguir levar até mais de 60 cidades, né? E aí a gente busco maneiras de também estar ligando para os colegas, levando essa informação, olha, você precisa plantar uma árvore, isso aí não vai tirar pedaço, isso é importante para você. Ah, não tenho ferramenta, procura a prefeitura, procura a secretaria, procura a escola. E assim foi. Dessas mais de 6 mil árvores, qual foi a espécie que vocês mais plantaram? O ipê foi o destaque, né? O destaque, né? Foi o ipê. Destaque. E frutíferas? Frutífera, teve manga, caju. Ah, então você bem lembrado aí. Eu estive em Salvador, e lá eu descobri que tinha uma pessoa que ele tinha um projeto, ele conseguia manter um viveiro na Chapada. E ele estava distribuindo árvores aí na região, né? Eu descobri que ele conseguiu levar mais de 22 mil árvores, né? E aí eu fiz um convite a ele para trazer para Barreiras. E ele só pediu que conseguisse o combustível e o hotel. Então fui junto à prefeitura, a gente conseguiu fazer essa parceria e conseguimos trazer 3.200 pés de cajus aqui para Barreiras. Plantamos aqui em vários locais, né? Fomos buscar parceria com a UNEB, que também recebeu essas árvores para plantio. E assim, o que a gente descobria, a gente procurava colocar em prática. Nós estamos na era que a gente tem que buscar ter um bom relacionamento e buscar as parcerias. Esse é o caminho. Sem dúvida. Além das árvores que você planta, essa sua preocupação com o meio ambiente, qual outro projeto você desenvolve? Então, tem esse de Botirama que a gente desenvolveu. Os resíduos eles estavam indo lá para o lixão. Uhum. Eu comecei a enxergar isso aí
E lá, através do pessoal da prefeitura... Essa compostagem, só para ilustrar um pouquinho, era do lixo orgânico, doméstico. Orgânico. Mas doméstico, de supermercados, por exemplo, que é a resta de frutas, né? certo. Que ia lá para o lixão. Então, a gente foi lá, primeiramente, a gente fez uma palestra, né, para os comerciantes. O prefeito esteve presente, inclusive, na ocasião. E depois nós partimos para a associação para sensibilizar as pessoas que aquilo seria bom para elas. Que aquele resíduo que ele ia utilizar, eles poderiam, quem sabe, até comercializar. Não chegamos a esse nível, mas é possível. Já consegui localizar pessoas aí em lugares aí, tipo Florianópolis, né? Consegui fazer amizade com uma pessoa de lá. E eles já estão produzindo para comercializar. Então gera renda também. Além de ser utilizado na sua própria hortaliça, é uma possibilidade de gerar renda. Então o lixo, na verdade, é matéria-prima. Não se deve jogar fora. São bilhões desperdiçados, né? Que poderia estar gerando emprego e renda. Exatamente. Mas você também parece que mexe também com a questão de limpeza das cachoeiras, doação de sangue. Por que toda essa preocupação? A gente tem que, como eu disse, é a cidadania. Além de fazer uma ação de cidadania, gente, realmente. Além de fazer a parte, a gente precisa envolver outras pessoas. Então, se a gente tem um grupo de pessoas, a gente conseguiu aqui em Barreiras formar um grupo chamado Semeadores do Verde. Está desativado. A gente espera que a gente consiga reativar ele novamente, né? Eu aproveito os torcedores do meu time, que eu sou corintiano, né? E aí eu consigo convencer também aquelas pessoas a plantar árvores, a fazer uma limpeza, a doação de sangue. E nisso, as ideias elas foram aumentando, né? Aí a gente conseguiu envolver outras torcidas. Conseguimos colocar o Palmeiras, que é o grande rival do Corinthians, conseguimos colocar o Vasco, o Flamengo. Usando os times aí para... inclusive pregando a paz. O torcedor hoje exatamente. No estádio, né? Então as pessoas têm que acabar com isso. Futebol é diversão, não para as pessoas brigarem. E também é uma forma da gente fazer o bem, unir forças. Essa que é a necessidade que o planeta está precisando, né, das pessoas. Qual a importância da coleta seletiva do lixo residencial? Como é que você vê isso e o que falta realmente para que todas as pessoas se conscientizem disso? Primeiramente, assim, não é matéria-prima, então precisa fazer essa coleta para gerar emprego e renda para as pessoas. Depois, conservar e preservar o meio ambiente. Então, imagina o lixão ali pode estar atraindo ratos, insetos, pode trazer problemas para a saúde, inclusive aquelas pessoas que estão lá no lixão, pode trazer consequências para eles também. A questão da contaminação do solo, da água do subsolo, do próprio ar, se colocar fogo. Como é que você vê, nesse caso aí, como é que você vê a questão das cooperativas, já que você está falando seria necessário. Seria necessário, embora assim, a gente tem que reconhecer que não é fácil. Eu estive em Irecê e lá eles conseguiram fazer era lixão, né? E eles conseguiram fazer o aterro sanitário. Só que estava difícil organizar a cooperativa, as pessoas não queriam sair do lixão. Então tem que levar proposta, tem que negociar bastante, né? É um processo assim um pouco complicado, mas é possível. E tem que ser persistente, tem que acontecer. Então a dificuldade ela tem que ser superada. É uma necessidade que se tem, né? O que falta para que as pessoas realmente possam ter essa consciência de sustentabilidade? A educação ambiental. Inclusive, assim, quando eu vou fazer as minhas apresentações, eu descobri na Bíblia, né, que sustentabilidade, a ciência veio descobrir na década de 60, 70, talvez o Thomas Malthus também queria, com essa preocupação com a população, de certo modo ele estava preocupado também, né? Mas antes de Cristo já existia sustentabilidade. Se você for pegar lá em Gênesis 2.15, Deus pôs o homem no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ele estava dizendo, olha, estamos aqui as maravilhas da natureza, mas precisa ser guardada. O amanhã você vai precisar. Outro detalhe importante aqui, Abraão, quando estava plantando um bosque, estava com a idade avançada, ou seja, ele não iria nem aproveitar a sombra dessas árvores que ele estava plantando. Ainda mais que era tamargueiras, né, que levava de 80 a 100 anos. Mas ali ele estava demonstrando um compromisso com as gerações futuras. Então isso era a sustentabilidade. E no decorrer da história foram aparecendo pessoas isoladamente. No Brasil nós tivemos aí José Bonifácio. Naquela época as pessoas já se preocupavam com isso, né? Essa preocupação. Certo. E hoje as pessoas não... Olha Você só. viu a limpeza que fizeram no Rio agora? Encontraram sofá, bicicleta, cama. Imagine uma pessoa. Infelizmente, não era para ter limpeza. Você participa desses eventos? Eu fui convidado, mas eu tive que fazer uma viagem, né? Eu fiquei de fora. Lamentei muito por não estar... Pode dar continuidade para eu cortei o seu raciocínio. Então, e aí essas pessoas apareceram. Tem um livro que ele foi lançado na era escravagista, que chama O Sopro da Destruição.
olha só aquela pessoa, o que é que ele estava enxergando. Porque quando os portugueses chegaram, que isso aí foi... Vamos voltar um pouquinho na história. Antigamente tinha o teocentrismo, que Deus era o centro do universo, o homem temia Deus. Quando veio o antropocentrismo, o homem percebeu que ele tinha uma capacidade de mudar o seu meio ambiente, inclusive a evolução da ciência, as descobertas e as novas embarcações, que fez com que, inclusive, descobrisse o Brasil, Deus deixou de ser o centro do universo. O homem passou a ser o centro do universo e começou a exploração. Quando vieram para o Brasil, vieram fazer o quê? Tirou para o Brasil. Quando estava difícil, foi passando para outras e outras atividades, era só tirando da natureza. Olha só que coisa incrível. E eu digo para as pessoas, que inclusive tem um livro, que se eu não me engano chama Dinheirocentrismo, e eu completo e digo para as pessoas, nós estamos na era do dinheiro-poder-centrismo. As pessoas estão matando por dinheiro, as pessoas estão matando por poder. Quando deveria as pessoas estar se unindo. Nós estamos na era que deveria ser a era do coletivo. Vamos juntar forças porque nós estamos diante de grandes problemas. É a questão do lixo, a questão dos rios que estão secando, né? Há uma preocupação mais com ter do que com ser. Eu defino dessa forma. Exatamente. Inclusive, depois da Segunda Guerra Mundial, começou uma discussão. Crescimento econômico, as pessoas se preocupavam muito com isso. Aí eles começaram a comparar que crescimento era a mesma coisa que desenvolvimento, quando na verdade é diferente. Na década de 50, por exemplo, o Brasil chegou no auge do período da industrialização, mas muita gente ficava à margem, não tinha acesso a uma boa escola, a assistência médica, né? a saúde. E aí veio essas discussões, né? A economia, que inclusive essa questão de sustentabilidade, ela começou mais assim, a questão da economia com a ecologia, né? Que hoje está em todas as, vamos dizer assim, todas as ciências, né? Começou essas discussões, veio a ONU, com essas conferências. A ONU lançou em 87 o conceito de desenvolvimento sustentável. E aí veio a implantação do IDH, que é para mensurar que se antes era baseado apenas no PIB, a geração de riqueza, né? Os países de terceiro mundo, primeiro mundo, se falava em riqueza. Então, exatamente. Hoje, com esse conceito, se mede de uma forma diferente. Como é que está o nível da educação no seu país? Como é que está o acesso à saúde? Como é que está a cultura? Né? Uma série de fatores que tem que ser mensurado para que as pessoas tenham qualidade de vida. Tem países aí que é constitucional a felicidade das pessoas. Então, é lamentável, quando eu vou fazer a entrega desses presentes em alguns bairros das cidades, eu vejo as pessoas cabisbaixo e falo assim, caramba, será qual a perspectiva dessas pessoas? Né? Então, isso é uma coisa que deixa a gente até emocionado. Mas falta né? também projeto de governo. Eu acho que a nossa juventude, por exemplo, você vê os jovens desmotivados, milhões de jovens desempregados, é um problema sério. Nós vamos dar continuidade daqui a pouquinho. Vamos para o nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Estamos falando hoje de meio ambiente.